A voz da palavra de Deus, a programação de todas as sextas-feiras, aqui na comunidade do Bode, proporcionando para todos a oportunidade de ter o ensino, a instrução, a orientação, a correção da palavra de Deus, para que sejamos bem-aventurados, onde o objetivo é propagar a verdade do Evangelho de Cristo e fazer a exposição da palavra de Deus, que dá luz e entendimento aos simples. Toda a verdade absoluta dos conceitos absolutos que essa humanidade precisa conhecer está na palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, o homem está como cego neste mundo, andando sem uma bússola, sem uma direção, sem o norte, e ele vai naufragar porque ele vai perecer dentro dessa condução que ele está neste mundo, sem a bússola, sem a luz, para ser guiado, para não tropeçar. A palavra de Deus é luz. Ela é lâmpada. A palavra de Deus é a verdade que nos conduz em meio a tantos conceitos errôneos, tanta direção. Nós observamos que a gente vê uma propaganda muito grande de conselhos, de orientações para o homem ser vencedor, para o homem ser vitorioso, para o homem alcançar, não é, resultados positivos na vida. Existem muitos conceitos aí onde as pessoas estão apresentando, né? Glória a Deus. Vou botar um fundo musical aqui para a gente concluir esse raciocínio que eu estou aqui levando para você. Existem muitas ideias, muitos conceitos, convidando as pessoas a viverem situações, a crerem, a praticarem, situações que oferecem a ela vitória, prosperidade, não é? A elas serem conquistadoras de tudo que elas precisam, a elas conquistarem. Então, eu quero lhe informar de uma realidade para todos vocês. Se o homem não se conduzir, não seguir a orientação da palavra de Deus, ele vai continuar na vida de perdedor. Por mais que ele encontre momentos de satisfações, por mais que ele encontre momentos de ganho, de lucros, ele vai continuar numa vida de perdedor, conduzindo-se erroneamente, dirigindo-se para uma perdição. Por quê? Eu quero dar uma orientação aqui para você, que foi orientada e falada pelo sábio Salomão. Salomão, você sabe, que conhece a Bíblia, que é religioso, que foi um grande rei de Israel. Você que é religioso, você sabe, não é, que na Bíblia, a Bíblia é um livro que não é um livro fictício, não é um livro de história, não é, de imaginação do homem. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus que nos traz o conhecimento de tudo que aconteceu, que existe, do princípio, do meio e do fim desta humanidade. A Bíblia traz a informação sobre tudo que nós precisamos conhecer para a nossa vida sábia, da origem, de onde viemos, para onde nós iremos, porque tudo isso, quem criou, qual a causa, o porquê de tudo criado. A Bíblia tem resposta para tudo. Então, você conhece a história deste homem, que não é uma história fictícia, é uma história real, foi um fato na realidade da história humana. O rei Salomão, um homem que tinha a sua vida na orientação de Deus. Salomão foi um homem que tornou-se muito rico, cheio de sabedoria e muito próspero em tudo que ele fazia, em tudo que ele tinha sucesso. Salomão foi um homem que teve tudo que o homem comum busca ter: prosperidade, satisfação, alegria, mulheres. Salomão teve muitas mulheres, teve muita riqueza, teve muita fama, muita glória. É o que o mundo busca isso aí hoje. Salomão teve tudo que o homem deseja hoje. Salomão teve ao seu dispor. Mas interessante é o que ele diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13 e o 14. Eu quero informar para você que o livro de Eclesiastes, Salomão escreveu na velhice. Provérbios, Cantares, ele escreveu na adolescência e na sua juventude. Mas Salomão escreveu Eclesiastes na sua velhice, aonde ele estava mais maduro, aonde ele tinha mais experiência, aonde ele parou para raciocinar melhor na sua velhice.
E na sua velhice, Salomão chega a uma conclusão, fazendo um resumo de toda a vida que ele teve na adolescência, na juventude. Na velhice, Salomão diz uma palavra muito sábia e importante para que nós possamos também adquirir o conselho dessa palavra dita pelo rei Salomão, o rei de Israel, aonde foi um rei muito próspero, porque ele andou dentro dos caminhos de Deus. Teve momentos da sua vida que desviou da direção de Deus, entrou em situação difícil, mas o que vale para o homem é o arrependimento. E Salomão, na sua velhice, entende que o homem, por mais que ele ganhe, ou tenha, ou possua tudo nesta vida, isto não vale de nada. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, assim está escrito na palavra de Deus: de tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto será descoberto, quer seja bom, quer seja ruim. Então, olha que palavra sábia. Por isso que ele foi chamado de o sábio Salomão. Por isso que ele foi chamado de sábio, não é? Porque o homem, por mais na sua vida, por mais sábio que ele seja, ele sempre vai falhar, porque ele é homem, limitado, sujeito ao erro. O único homem existente na face da terra que nunca falhou foi Jesus. Mas fora de Jesus, ninguém foi perfeito. Salomão, Abraão, Josué, Moisés, Paulo, Pedro, Maria, todos foram pecadores falhos, necessitados da graça de Deus. Mas Jesus foi o homem perfeito, e é o homem perfeito que está glorificado lá no céu, para que ele seja o protótipo de todos nós. Olhando para Jesus, ele é o exemplo, ele é o alvo, ele é o autor e consumador da fé. Então Jesus é o homem perfeito que nós devemos buscar a perfeição nele. Nós só seremos perfeitos em Jesus. Mas Salomão, ele teve seu momento de glória, seu momento de sabedoria. Interessante é que ele diz aqui, versículo 13: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Salomão agora está dizendo que não há mais nada valioso, nem importante, nem precioso nessa vida. De tudo que você escute, de tudo que você tenha, de tudo que você possua, se você não temer a Deus e não guardar os mandamentos dele, isso não serve de nada. Isso não vai te preencher, isso não vai te dar paz na alma, isso não vai te dar segurança, e isso não vai te dar certeza de uma esperança com Deus. Porque o importante do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Sabedoria é temer a Deus. Inteligência é se desviar do mal. O próprio Salomão disse isso em suas palavras. Então, Salomão está agora fazendo uma reflexão na sua velhice de tudo que ele viveu, de tudo que ele curtiu, de tudo que ele teve, de tudo que ele possuiu. Ele diz: o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso é o mais importante que o homem precisa se esforçar, buscar, se dedicar, se desgastar a guardar o mandamento de Deus. Temer a Deus é buscar colocar a sua vida dentro daquilo que Deus nos orienta. Não é ter medo de horror, de pavor. É temer, obedecer, submeter-se. Por quê? Aí Salomão diz: isso não é uma opção não, viu? Isso é um dever. Salomão diz: porque este é o dever de todo homem. É o dever de todo homem temer a Deus, obedecer a Deus. Por que é um dever? Porque o homem é criatura de Deus. Deus é Senhor, Deus é soberano, Deus é sustentador, Deus é provedor. Então o homem tem que obedecer, submeter-se, reconhecer e estar se esforçando a estar na presença de Deus, porque ele depende de Deus. Isso é um dever, não é uma opção. E quem optar por não se submeter ao temor a Deus, pode viver a sua vida que escolhe. Agora, o final vai vir consequência. E não é boa. Por isso que Salomão entende, e ele diz agora no versículo 14: porque Deus há de trazer a juízo
toda a má obra. Salomão entendeu que o homem pode escolher viver uma vida sem se submeter-se à direção de Deus. Mas Deus vai trazer o juízo sobre essa atitude do homem de andar fora da direção dele, fora da reverência a ele, fora da obediência a ele, porque ele vai trazer o juízo a toda a obra do homem. Isso está falando de toda a atitude que o homem toma sem se submeter-se à vontade de Deus. Salomão, ele entende na sua velhice, ele diz, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto. Tem pessoas que acham que pode esconder algum fato de Deus, algum pensamento de Deus, alguma intenção de Deus, algum fingimento de Deus. Deus conhece tudo, até o mais profundo e o escondido, porque não há nenhuma criatura diante de Deus encoberta que não seja descoberta, porque Deus vai trazer o juízo a tudo que o homem tem guardado, praticado do seu dia de vida até o seu dia da morte. É por isso que nós temos que temer a Deus, temer o juízo, porque o juízo não vai ser para o homem ter nenhuma oportunidade de se justificar. O juízo vai ser para a condenação, porque Deus já conhece você e já sabe da sua sentença, porque Ele é o juiz e Ele não vai precisar de muita coisa para julgar essa humanidade. Porque a humanidade já está julgada, porque Deus é um Deus onisciente, presciente, conhece tudo. Salomão entendeu isso. Salomão compreendeu essa verdade e ele tomou essa atitude e deu esse sábio conselho para as gerações futuras. E esse sábio conselho aqui de Salomão, que é a palavra de Deus, Salomão estava aqui escrevendo, inspirado por Deus, para nos trazer esse conselho tão rico, tão maravilhoso, tão importante e profundo para as nossas vidas, para que a gente venha saber que o ouro é importante, o dinheiro é importante, a alegria é importante, a prosperidade é importante, mas nada disso tem importância maior do que temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E a sua alma você não vai ganhar através do que você faz, do que você tem ou do que você possui. A sua alma você só vai ganhar se você temer a Deus e guardar os mandamentos de Deus. E um dos mandamentos maiores de Deus para o homem alcançar a sua salvação é crer em Jesus Cristo. Esse foi o testemunho que Deus deu. Esse é o testemunho de Deus para a humanidade, mostrando à humanidade a saída, o socorro e a solução, para que o homem não venha sofrer juízo de Deus. O sábio Salomão entendeu isso, e que nesta noite você possa entender também, e que nessa noite você busque refletir um pouco na sua vida, em tudo que você já viveu, em tudo que você tem buscado, em tudo que você tem colocado a sua atenção, qual é a prioridade no teu coração, o que é que está tomando conta da tua atenção, aonde está o teu olhar, aonde está a tua direção, qual é a tua maior necessidade que tu tem priorizado, é a vida com Deus ou as coisas deste mundo? Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro o reino de Deus é o homem buscar uma vida de temor, de comunhão, uma vida de relacionamento com Deus, aonde o homem vai andar com a sua alma em paz, não atribulada. Buscar primeiro o reino de Deus é o homem priorizar a sua vida na vontade de Deus, na busca daquilo que Deus lhe orienta a buscar. Então que nessa noite eu quero que você entenda isso e que você possa refletir no que é mais precioso e mais valioso na tua vida. O que é que tu tens valorizado mais? Aonde está o teu coração? Aonde está a tua prioridade? Meu irmão, temer ao Senhor. A palavra de Deus diz, vou dar esse texto aqui, porque é importante expor as Escrituras, e o trabalho de um pregador é esse, expor as Escrituras, porque é a sabedoria de Deus para o homem encontrar salvação. Apocalipse capítulo 14, versículo 7,
Assim diz a palavra de Deus. E dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Temei a Deus. Temer a Deus é se converter a Ele, é se colocar na direção da vontade dEle, é se entregar a direção de Deus para a sua vida. Isso é temer a Deus. Porém, meu amigo aqui da comunidade, meu amigo aqui do Face, nesta noite está aí a palavra de Deus para o teu coração, para te dar sabedoria, luz e entendimento. Tema a Deus. Isso é o mais importante do que qualquer coisa neste mundo. Porque a tua vida não depende do que tu tem, ganha ou possui. A tua vida depende da escolha que tu faz em relação aos mandamentos de Deus, aos estatutos de Deus, às ordenanças de Deus, ou então a tua escolha própria. Então, faça você a decisão e priorize, porque é você quem pode tomar a decisão por você mesmo. Deus não toma decisão por ninguém. Deus não faz escolha para ninguém. Ele orienta. É o homem que tem que tomar a decisão e fazer o que ele deve fazer. Porque Deus deu ao homem a responsabilidade. E tudo que ele escolhe e decide é responsabilidade dele. A consequência do bem ou do mal. Vamos de hino. Vamos escutar nesta hora uma sequência de hinos antigos. Para a gente refletir um pouco mais. Depois de uma palavra tão maravilhosa dessa. A voz da palavra de Deus. Ele te ama, Ele te ama. Jesus, Ele é a tua esperança. Eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo, mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que um nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. A voz da palavra de Deus. A programação de toda sexta-feira aqui na comunidade do Bode, aqui na página do Face. Mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou,
desprezou. Eu te amo, mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Não desesperes, espera em Deus. E Ele vem te socorrer. Aleluia. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus. Seu poder. Aleluia. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Aleluia. Vem, alma cansada, espera somente no seu amor. Glória a Deus. Alegrai-vos no Senhor, meus irmãos. Jesus está voltando, glória a Deus. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora triste, com fé insiste, Deus tu virá. Se teus momentos trazem tormentos e fazem chorar, Deus te chama agora, o bem sem demora, em paz descansar. Espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Passando por momentos tão difíceis e pensas em deixar a tua cruz. Deixa não, irmão, não deixa não. Dizendo que não tens mais condição. Deus vai renovar tua força. Pensando que não tens mais solução. Não desanimes, meu irmão, não desanimes, porque a tua vitória já está chegando. Não desanimes, meu irmão,
não desanima, meu irmão, não desanima. Creia tão somente no Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, o apóstolo Paulo orientando os irmãos nessa igreja aqui, nesta cidade de Corintos. Paulo diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é Deus que nos dá. Agora não é pelo que você faz, pelo que você crê, pelo que você vive dentro de onde você está. A vitória de Deus para nossas vidas é por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, orientando os irmãos, tudo é em Cristo, por Cristo e para Cristo. Nesta noite, eu quero falar daqui a pouquinho sobre a oportunidade de Deus para você. Eu vou aproveitar já e vou falar sobre essa oportunidade de Deus. A oportunidade de Deus para toda a humanidade. Toda a oportunidade de Deus é em Cristo. A oportunidade de você receber o perdão de Deus. Você bem rapidinho e objetivo aqui, que eu quero colocar outra sequência de hino para você. A oportunidade de Deus do homem ser remido e purificado de sua culpa diante de Deus. A oportunidade que Deus dá ao homem, para o homem receber o perdão dele, para o homem ter comunhão com ele, para o homem estar na vida eterna com ele, para o homem estar na proteção dele. A oportunidade de Deus para a humanidade é através de Jesus Cristo. Sem Jesus não tem Deus. Sem Jesus não tem paraíso. Sem Jesus não tem descanso no bom lugar. Sem Jesus não tem vida eterna. Sem Jesus não tem vitória. Porque a vitória Deus nos dá, mas por nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente pensando que vai ter vitória porque faz um pacto, uma campanha, um voto, porque está dentro de uma igreja sendo submisso, sendo escravo, devoto às ordenanças, às obrigações. Tem gente que pensa que vai alcançar a vitória de Deus porque vive suas caridades, suas obrigações sociais, porque fazem obras sociais. Tem pessoas que pensam que vão alcançar a vitória de Deus porque está dentro de um determinado ministério, porque está seguindo a direção de um determinado líder. Eu quero dizer nessa noite a você que está na comunidade aqui, a você que está no Face aí, em lugar nenhum da Bíblia, em canto nenhum da Bíblia, Deus nos orienta a buscar vitória através de nenhum desses meios que hoje é ensinado por aí. Em nenhum desses lugares, desses meios que hoje as pessoas têm entendimento. A vitória de Deus, a oportunidade de Deus, tudo de Deus é em Cristo. Sem Jesus, meu irmão, você está vivendo um sacrifício de tolo, uma fé vã, uma vida nexa, sem nexo, uma vida vazia, sem sentido, porque no final você vai encontrar desprezo e decepção de Deus na tua vida. Sem Jesus, Deus não vai receber ninguém. Nada que você faça não é aceito por Deus sem Jesus. O apóstolo Paulo está orientando os irmãos aqui, na carta aos Coríntios, para os irmãos entender que a vitória não vem por uma campanha, nem pelo pacto, nem pelo voto que se faz dentro da igreja. A vitória vem por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória sobre todas as situações, sobre todos os graus, sobre todas as realidades desta vida. O homem só é mais que vencedor por Cristo, em Cristo e crendo em Cristo. Glória a Deus. Eu tenho um compromisso em advertir o povo com a verdade que liberta. É isso que eu estou fazendo nesta noite aqui, nesse trabalho abençoado, nessa comunidade do Bode, e aqui na nossa página no Face do evangelista Wellington Ramos, pregando a verdade que liberta. Eu não quero te enganar. Eu não estou te chamando para vir participar de um ritual dentro de igreja, dizendo a você que depois desse ritual você vai ser cheio de Deus, vai ter unção, vai ter poder, vai ter vitória, vai acabar com os problemas. Não, isso é mentira, isso não passa de mentira, de homens enganadores que fazem comércio da fé, que não tem compromisso com a palavra, nem com Deus, nem com a tua alma, porque esses homens que criam esses conceitos de alcançar vitória e fé dentro de igreja são homens fraudulentos que trabalham em causa de ganho para ludibriar e enganar os simples na sua fé. Porque você, para ter vitória, precisa primeiramente se converter a Jesus Cristo, se arrepender e guardar a palavra de Deus, porque as vitórias te alcançarão a partir daí. Não é você que vai correr mais atrás de vitória, de bênção, de prosperidade.
as bênçãos de Deus te alcançarão. E em Cristo, dizemos como disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não preciso correr atrás de nada para vencer nada, nem para ganhar nada. Eu só preciso manter a minha vida em Cristo, por Cristo, conduzindo-se em Cristo, para eu continuar sendo mais que vencedor. A minha vida está em Cristo e a minha vitória já é garantida por Deus, porque eu estou em Cristo. Não porque eu sou bom, sou religioso, pratico obra de caridade, faço obra social, nem porque sou devoto de igreja, nem praticante de denominação, nem de usos e costume, nem cumpridor de tarefas, nem de exercícios dentro de religião. Eu tenho a vitória de Deus na minha vida, porque eu estou em Cristo, Cristo está em mim e eu estou na palavra dele. Tanto é que eu estou levando para você agora essa palavra. A vitória é em Cristo, por Cristo, em Cristo somos mais que vencedores. Então nesta noite, minha comunidade aqui do Bode, meus amigos, vizinhos e irmãos, estou vos trazendo a instrução, a orientação, o ensino, a correção da verdade para vocês, porque hoje o povo, diante da sua necessidade, diante das suas situações difíceis, estão sendo levados ao imediato. Estão querendo aquilo que apresente a ele, que eles vão alcançar alguma coisa. Diante da dificuldade que passam, eles querem solução. Eles não estão preocupados aonde é o local que eles vão buscar. O que eles querem é resultado, é solução. E com isso, tem muita gente entrando em muito mais problema, tendo muito mais perturbação na sua alma, vivendo muito mais em aflição e iludido, pensando que está cheio de Deus e cheio da bênção de Deus. Por quê? Porque hoje há um engano terrível que é contaminante em todo o mundo, dentro das religiões, onde a gente vê homens enganadores sendo presos, homens enganadores sendo escandalizados por causa da ganância, da cobiça, do dinheiro, porque faz o povo pensar que vão alcançar bênção, que vão ter cura, que vão ter proteção, que vai quebrar a maldição através de estar dentro de ritual, de pacto, de voto, dentro de igreja, buscando sal, levando vassoura, fazendo campanha de 7 semanas, 30, 21, 42, não sei quantas é. E isso é enganadores que levam as pessoas a viverem esse exercício espiritual vão. O povo faz isso pela fé, nesses conselhos, nessa direção, mas isso é uma fé vã. Eu não estou desprezando a tua fé, eu estou te mostrando a fé verdadeira, para você alcançar bênção e vitória, sem ser escravo de religião ou de homem, sendo negócio. Eu quero que você saiba, Jesus Cristo é a nossa vitória. Ele não nos convidou a crer nele e a viver ritual religioso. Ele nos convidou, se nele crer, somos mais que vencedores, a crer nele e aguardar a palavra dele e sejamos bem-aventurados. Jesus não ensinou ninguém a estar fazendo ritual religioso dentro de igreja, praticando esses movimentos para alcançar bênção, vitória, prosperidade. Eu quero dizer-te nesta noite, assim como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, no versículo 58, Paulo diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória não é pelo meu mérito, a vitória não é pelas minhas obras, a vitória não é porque eu sou mais crente, mais santo, mais religioso do que os outros. A vitória é para todo aquele que está em Cristo Jesus. Você pode estar onde estiver, se não estiver em Cristo, e Cristo não estiver em você, você está perdido, iludido, achando que está cheio de Deus. João capítulo 15, versículos 7 e 8, Jesus diz assim: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e será feito. Jesus está falando que nós alcançaremos todos os pedidos de Deus, conforme, segundo a vontade de Deus, se estivermos em Cristo, não dentro de subjugo religioso. Eu vou ler para você aqui, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 15, no versículo 5, Jesus diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o homem tem que entender que a vida com Deus dele não depende dele estar dentro de nenhum local, praticando nenhum exercício de fé. A vida dele em Deus depende de ele estar em Cristo. Aí Jesus diz assim: se alguém estiver em mim e as minhas... Versículo 6.
Versículo 7, aliás. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus não mandou a gente fazer campanha para alcançar alguma coisa. Jesus não mandou a gente fazer nenhum ritual, nenhum sacrifício, nenhuma escravidão religiosa, a viver dentro de uma servidão religiosa, para alcançar alguma coisa. Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós, você tem que guardar a palavra de Deus, você tem que crer na palavra de Deus, você tem que estar alicerçando a tua fé, e a tua base é onde tu tem que se encostar, confiando que não vai cair, é na palavra de Deus, não é na tua caridade, não é na tua santidade, não é na tua vida que tu pensa que é melhor do que os outros, não é na igreja que tu está, não é o pastor que está te ensinando. Você tem que crer em Jesus. Você tem que colocar a tua confiança em Jesus, não é na doutrina que tu estás seguindo. Como a verdadeira, como a exclusiva. Aprendamos com a Bíblia. Eu estou aqui fazendo a exposição da palavra para você nesta noite. Eita coisa gostosa, que maravilha de instrução para a minha alma, corrigindo e instruindo. Fala, Deus, e Deus aqui está falando, porque esta é a palavra que sai da boca de Deus, não da boca do profeta dizendo que Deus está dizendo, mas da boca de Deus através da Bíblia. Essa é a boca de Deus, a Bíblia é sagrada, e o profeta tem que falar tudo que Deus nos revela aqui na sua palavra. Assim diz o Senhor, como está escrito nas Escrituras. Que Deus assim nos abençoe. Vamos escutar mais um hino. Escuta aí esse hino e medita aí, meu irmão, medita aí, porque aqui é correção, é palavra para te dar entendimento. Aqui não tem blá blá blá, nem tititi, nem reteté, nem plá plá plá. Aqui tem a palavra de Deus indo na tua cuca para te dar entendimento e te fazer mais que vencedor. Escute essa palavra nesta noite e guarde essa palavra. Vamos de hino, vamos de louvor, vamos de adoração. Aleluia. Cego eu andei cego, eu não conhecia essa verdade, mas Jesus abriu os meus olhos. Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado cair
castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar. A palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz e a Cristo me conduz. É só tu apertar o mouse aí nessa aqui, ó. Concedeu Jesus, Vou terminar. gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado
lampa, meu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz. Vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Glórias a Deus, que nesta noite você possa deixar a luz do céu entrar. Essa luz, eu quero te dizer, que não é uma entidade, não é um conjunto de regras de homens. Essa luz não é nenhum objeto, não é nenhuma outra coisa que te apresente dentro do conceito de fé. Deixa a luz do céu entrar. Mas eu quero te mostrar quem é essa luz, ou o que é essa luz. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, a palavra diz assim: Ele é a luz que resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus é a luz, diz assim, Ele é a luz que resplandeceu nas trevas, João 1:6, João 1:5, mostrando que essa luz é Jesus, resplandecente nas trevas. Isso está falando neste mundo, dentro de uma simbologia, de uma figura de linguagem. Jesus é a luz que trouxe o entendimento verdadeiro do homem para com Deus. Ele é quem esclarece realmente da verdade que o homem precisa conhecer sobre Deus. Jesus é a luz que faz você entender por onde você pode encontrar salvação. Jesus é a luz que pode clarear a tua visão, teu entendimento, para você compreender como obter o perdão de Deus. Jesus é a luz que pode esclarecer os teus olhos da tua alma, para você enxergar o perigo que você está indo, caminhando nessa direção. Você não consegue enxergar porque você está andando nas trevas, sem entendimento verdadeiro da realidade que Deus quer que você conheça. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Deus, que é Cristo. Essa luz que abre o entendimento do homem e faz o homem ver o perigo que ele está correndo e não sendo mais conduzido por Satanás, que conduz o homem nas trevas para o homem cair no buraco, porque esse é o propósito desse ser maligno, terrível e perverso que a humanidade tem como seu Deus, porque ele é o Deus desse século, porque os homens se submetem mais ao diabo do que a Deus, enquanto a palavra de Deus diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós, sujeitai-vos a Deus. A humanidade faz diferente, a humanidade resiste a Deus. Quanta resistência desta humanidade em relação a Deus, negando os princípios de Deus, aprovando o que Deus aborrece, vivendo o que Deus abomina, se desfazendo da direção de Deus. Quantas atitudes de rebeldia por aquele povo que diz que é o povo de Deus, aonde não se submetem mais à palavra de Deus, criam suas próprias regras, suas próprias leis, seus próprios conceitos de fé, vivendo suas crendices em nome de Deus, mas não se submetem a Deus porque não estão submissos a Deus. E o homem só pode ser submisso a Deus se ele estiver submisso à palavra.
Hoje as pessoas que dizem que são de Deus estão desprezando a Deus porque não estão mais dando ouvido à sua palavra e nem vivem mais a sua vida de fé com Deus por meio da palavra. Estão vivendo nos seus conceitos religiosos dentro da formalidade porque não estão dando importância à palavra de Deus. Jesus é a luz que veio ao mundo para nos dar entendimento da verdade que liberta. Ele é essa verdade. O que ele ensinou é a verdade. Para o homem não viver preso, conduzido, enganado, iludido, para se decepcionar no final do labor desta vida, numa direção mentirosa. Para o homem conhecer a Deus e a verdade de Deus e o que é de Deus. E quando Deus está agindo, falando, você precisa ter a luz. E a luz é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. E não o que os homens ensinam, não o que a religião determina. A tua palavra, Senhor. Ela é que me conduz, ela é que me guia, ela é que me dirige, ela é que me orienta. É por onde eu tenho os conceitos da fé, por onde eu vivo a prática de fé, por onde eu tenho a certeza de que eu estou em Deus e Deus está em mim, que eu estou seguindo a Ele, firme nele e que eu sou de Deus. Porque ser de Deus não é questão de ser religioso. Jesus disse, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ou seja, pratica a palavra de Deus. Jesus disse, quem me ama, guarda a minha palavra, e eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23 e 24. Então você tem que entender que você precisa dessa luz. Você que está dentro de uma religiosidade, você precisa dessa luz, sabe para quê? Para você tomar decisão pela palavra. Tem muita gente querendo mais o conselho dos homens, dos líderes religiosos, das igrejas, do que da palavra. Quer conselho, quer ser bem-aventurado? Bem-aventurado é o homem que põe a sua confiança no Senhor e que tem prazer de meditar na palavra de Deus de dia e de noite e que anda retamente por ela, nem se desvia, não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Isso é ser bem-aventurado, meu amigo. Isso é seguir a Deus. Isso é estar na direção de Deus. Quem anda nos conselhos de Deus é andar na palavra. Ei, a partir de hoje, deixe de ser um prosélito, um modelo da religião e venha ser praticante da palavra de Deus. Passe a examinar a palavra para você ver o que Deus quer que você faça, viva, pense, aprove dentro da palavra dele. Não no que conduz os homens em suas religiões, porque eu sempre digo, por isso que eu bato muito nessa tecla, a maior maldição que conduz o homem à perdição são as religiões, que faz o homem pensar que estão seguindo e servindo a Deus, e estão contrário a Deus, andando para trás e não para frente, porque estão andando fora da direção da palavra e dentro da condução da religião. É o que Deus diz ao profeta Jeremias em relação ao povo que estava vivendo uma vida religiosa, com seus conceitos, com as suas atividades, com as suas práticas. Aí Deus diz ao profeta Jeremias, no capítulo 7, o que é que ele quer do povo. Não é conduta religiosa, é conduta formada na palavra. Jeremias 7, 22. O Senhor assim fala para o seu povo hoje, nesse século presente, como ele falou para o seu povo lá no tempo de Jeremias, há 500 anos antes de Cristo. Ele diz assim, porque nunca falei a vossos pais, no dia em que tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma acerca de sacrifício ou holocausto. Mas isto lhe ordenei, dizendo ao povo, dê ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Mas isto lhe ordenei, mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito de seu coração malvados, e andaram para trás, e não para diante. Jeremias 7, 22 ao 24. É o que está acontecendo hoje. Muita gente andando para trás, em nome de fé em Deus, porque não estão dando ouvido à sua palavra.
estão dando ouvido a tudo que está ali sendo conduzido fora da palavra, mas não estão dando ouvido à palavra. Mas eu quero dizer a você nessa noite, dai ouvido à palavra de Deus e você será bem-aventurado. Então que nessa noite Deus possa, nesta noite, estar contemplando no teu coração o desejo de buscar orientar-se pela palavra. Você tem a Bíblia na sua casa, você tem a palavra de Deus para te orientar. Muita gente prefere mais estar ouvindo seus homens que dizem que em nome de Deus estão falando do que a palavra. Medite na palavra. Essa atitude que você tem tomado, será que a palavra orienta você a tomar essa atitude? Esse comportamento que você está tendo, será que a palavra lhe ensina a tomar esse comportamento? Esse sentimento no teu coração, esse ressentimento no teu coração, essa mágoa no teu coração, será que a palavra de Deus te orienta a viver com isso? A se comportar assim? A mim e a você? Então que nesta noite você ouça esse conselho de Deus para o teu coração. Não fique preso a dar ouvido só a quem você quer, não. Ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo aqui dirigida ao teu coração. Então nesta noite, meus amigos, eu quero falar para você também, aproveitando já, diante dessa sequência de orientação, de instrução que foi levada agora aqui, eu quero falar da importância de 4 acontecimentos que foram importantes e foram realizados nesta humanidade. Na verdade, 3 foram realizados já e falta 1 ser realizado diante desses acontecimentos que hoje eu quero falar para você. O primeiro acontecimento importante que surgiu, que aconteceu nessa humanidade, está lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Está afirmando, colocando o Verbo como sendo Deus. Isso está falando da encarnação de Jesus, porque a Bíblia não fala de reencarnação. A Bíblia nos ensina sobre a encarnação do Verbo, porque Deus é Espírito, e para Ele se fazer homem, Ele encarnou-se na forma humana, mas não teve reencarnação. Ele foi ressuscitado. A ressurreição é o corpo voltar novamente de uma forma glorificada. A reencarnação que ensinam é a pessoa voltar o espírito dela a viver em outro corpo, e a Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala de ressurreição, que é o espírito da pessoa que morreu voltar a viver no seu mesmo corpo, agora esse corpo glorificado, para os salvos, tá? Corpo glorificado, só quem vai receber é os salvos. Os que morrem sem Cristo vão ressuscitar no mesmo corpo que morreram. Isso é um ensino muito importante que depois eu posso passar para você sobre ressurreição. Então a Bíblia fala sobre a encarnação do Deus que é Espírito tomando a forma humana. No versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai, cheio da graça e de verdade. Então, esse Deus Espírito tomou a forma humana na pessoa de Jesus Cristo. Ele encarnou. Esse acontecimento foi um dos acontecimentos que foi o principal, mais importante para a humanidade, porque foi preciso ele vir como homem para cumprir uma finalidade de ser oferecido como sacrifício pelo pecado dos homens. O segundo acontecimento importante foi, depois do Verbo encarnar, ele foi morto. Porque Deus não pode morrer. Ele precisou tomar a forma de homem, para como homem, ele morrer pelo pecado dos homens. Então, outro acontecimento importante foi a morte do Verbo, que é Deus, na pessoa de Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados. O salmista,
o profeta Isaías 53, versículo 4 e 5. Assim diz a palavra de Deus, para você ver a importância da morte de Jesus Cristo. Isaías 53, versículo 4 e o versículo 5 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nos sarou, e nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito de Deus e oprimido. Versículo 5: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Ele teve que morrer para essa finalidade, para cumprir a exigência do Deus justo, para oferecer ao homem a oportunidade do seu perdão. O homem pecou contra Deus. Era o homem que tem que se reconciliar com Deus. É o homem que tem que cumprir e pagar a dívida que ele tem com Deus do pecado. Ou seja, das transgressões. A transgressão do homem é o homem que tem que se redimir com Deus. Mas como é que o homem vai se redimir com Deus se o homem, ele é culpado, e um culpado não pode justificar outro? Como o homem vai purificar o pecador se ele é pecador? Se um pecador não pode purificar outro pecador? Jó, capítulo 14, versículo 3, Jó diz assim: quem, pois, tirará do imundo o puro? Jó faz uma pergunta mostrando a condição do homem julgado impuro pelo pecado. Aí Jó diz: quem é que pode tirar o homem impuro do pecado? Se ele está impuro, contaminado, como é que pode alguém tirar? Eu quero ler para você aqui Jó 14, 4. Jó 14, 4, aliás, para você que está em casa analisar o que eu estou falando. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Então, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Foi preciso Jesus vir como Deus, se fazer homem, para como homem ele ser oferecido em sacrifício vivo pelo pecado do homem. Ele como homem ofereceu-se para tirar o pecado da humanidade. Por isso que ele teve que morrer, porque precisava a vida ser paga com vida. O sacrifício pelo pecado era com expiação de sangue, sangue puro e imaculado. E esse sangue teria que ser do próprio homem. O homem pecou contra Deus. É o homem que tem que se redimir contra Deus. Mas como todos os homens estavam contaminados, não tinha nenhum na face da terra isento de pecado, porque todos pecaram e afastados foram da presença de Deus. Romanos 3, 23. Foi preciso o verbo se fazer carne, habitar entre nós, tomar a forma de homem, como disse Paulo escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 2, no versículo 5, Paulo diz assim, sobre a encarnação do verbo, sobre a encarnação do Deus invisível, a imagem expressa em Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, versículo 6, que sendo ele em forma de Deus, isso aqui está falando de Jesus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso aqui não está falando que Jesus quis usurpar. Ele não está se referindo a usurpação aqui, não está dizendo que Jesus ele quis ser Deus. Está dizendo que ele, sendo em forma de Deus, ele não levou em conta as suas prerrogativas divinas. Sendo ele Deus, abriu mão, tornando-se homem. Sendo ele imortal, ele tornou-se mortal, oferecendo a sua vida por nós. É o que diz aqui Paulo, que sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, ou seja, renunciou, abriu mão das suas prerrogativas divinas.
fazendo-se semelhante aos homens, achando ele na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra. Isso está falando de 3 lugares eternos, aliás, de 3 destinos que o homem hoje vive aqui na terra. O destino eterno no céu e o destino eterno debaixo da terra. Não está falando de baixo mesmo, está falando abaixo desse globo terra, a dimensão espiritual, aonde está localizado o lugar de castigo e punição eterna, chamado inferno. Todos os que estão nesse lugar dobrarão seu joelho e reconhecerão que só Jesus Cristo é o Senhor. Todos os que estão na terra, no dia que Jesus vier para ser glorificado, todos vão reconhecer que não é Buda, não é Maomé, não é Pedro, Tiago nem Maria. Senhor é Jesus. Todos os que estão no céu, os anjos, arcanjos, querubim, serafim, todos os habitantes celestiais dobrarão seu joelho e dirão que só Jesus Cristo é o Senhor, porque esse é o nome que é sobre todos os nomes no céu e na terra. Não, Jeová quer dizer Deus, não é Jeová que clama assim. O nome que o próprio Deus, Jeová quer dizer Deus, Senhor, esse nome que Deus colocou é Jesus. É o nome do Filho, não é o nome do Pai. Pois quem não clama e não louva ao Filho, pelo nome do Filho, não louva ao Pai. É para louvar o Filho. É o nome do Filho que é o nome que foi colocado para todos os homens, para demônios, para anjos, clamar e se dobrar diante dele. É no nome de Jesus. Então Jesus, sendo Deus, ele tomou a forma de homem, se humilhou, foi obediente ao Pai. Ele na forma humana veio trazer ao homem o conhecimento do verdadeiro Deus. E ele diz que para o homem ver a Deus tem que ver a ele. Para o homem chegar a Deus, chega a ele. Porque quem crê em Deus e quer ver a Deus tem que crer em Jesus. Porque quem vê Jesus, vê a Deus. Porque Jesus é Deus. O outro acontecimento que eu quero falar com você é sobre a ressurreição. Eu vou adiantar para encerrar, porque já é 9 horas. Eu não quero passar. O outro acontecimento foi a ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. Sabe por quê? É inútil você crer em alguém que está morto. É inútil você colocar sua fé, você viver sua devoção a um morto, porque morto não vê nada do que está acontecendo aqui. Quem está morto não tem contato com esse mundo dos viventes. Quem está morto está numa dimensão espiritual, seus espíritos guardados lá, aonde não tem contato com esta vida aqui. Morto não pode ouvir quem está vivo. Morto não pode ver quem está aqui. Morto não pode vir ajudar ninguém. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. Era uma fé inútil. Por isso que eu não creio em Paulo, nem Pedro, nem João, nem Maria. Porque primeiro, a Bíblia não ensina a crer neles e eles estão mortos. Eles vão ressuscitar no dia que Jesus voltar. Eu creio em Jesus porque Jesus ressuscitou. Ele não é o Senhor morto, como a religião apresenta aí, que fica carregando ele nos dias da tradição festiva. Não, ele é vivo. Eu não preciso carregar ele que me carrega, ele que me socorre, ele que me ajuda, ele que cuida de mim, não é eu que cuido de Deus morto. Estou dizendo isso para você abrir os seus olhos. Outro acontecimento importante foi a ressurreição de Jesus, porque não adiantava nada Jesus ter vindo, tomar a forma humana, morrer e não ressuscitar. Então a vitória não ia ser completa, porque a ressurreição de Jesus
é a certeza da vitória, que ele venceu o diabo, a morte e o pecado. E quem crê em Jesus é mais que vencedor sobre o diabo, a morte e o pecado. E o maior inimigo da humanidade é a morte. Esse você só vence por Jesus. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está o pecado, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, como eu já li aqui, 1 Coríntios 15, 57. E o quarto acontecimento, que ainda vai acontecer, está a qualquer momento para acontecer, o quarto evento que vai ser impactante neste mundo é o arrebatamento da igreja, que representa a vinda de Jesus para buscar o seu povo que está crendo nele, guardando a sua palavra e perseverando neste mundo, não negando a fé, não negando o nome do Senhor e guardando a palavra dele. O quarto acontecimento, 3 já aconteceram: a vinda de Jesus, o Deus Verbo. O Verbo se fez carne, já aconteceu. Depois de Deus tomar a forma humana na pessoa de Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, já aconteceu. Depois ele ressuscitou para justificar a nossa fé e nos garantir a vitória, já aconteceu. E a vinda dele, depois de ressuscitado, foi aos céus. Ele prometeu voltar. Ele disse que voltaria para nos buscar. E aonde ele estiver, estaremos com ele. E quando os discípulos viram Jesus subir ao céu, ficaram olhando para Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E os anjos vieram e disseram: varões Galileu, por que olhais para esse Jesus que está subindo? Esse mesmo Jesus que subiu, ele um dia voltará. E esta volta dele, todos que confiam e creem em Jesus está aguardando, que é o arrebatamento da igreja. É como disse o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, na sua carta, no capítulo 1. Esse é o quarto acontecimento, que vai ser impactante na vida dessa humanidade e vai ser glorioso para os que estão esperando Cristo Jesus. Olha o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá, porque o que há de vir virá e não tardará. Ainda um pouquinho de tempo, porque breve a trombeta soará e os que estiveram mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Esse acontecimento a qualquer hora, isto está para acontecer, é iminente, é um acontecimento que vai surgir a qualquer momento. Jesus está voltando, gente, fica firme na fé, e quem crê, venha logo, porque não há mais tempo a perder. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, entrai pela porta enquanto ela está aberta, creia para ser salvo. Jesus está voltando, esse acontecimento vai ser glorioso. Então que Deus abençoe a todos vocês que ouviram essa ministração nesta hora. 3 acontecimentos já foram realizados. Falta o último para a glória do povo que está crendo em Jesus. O arrebatamento da igreja, que é o dia que Jesus voltará para levar o seu povo, não igreja, não religioso, não fanático, não praticante de doutrina de homem, mas para levar todo aquele que creu em Jesus, se converteu da sua vida de pecado e passou a guardar a palavra de Cristo, entrando pela porta estreita e andando no caminho apertado, esses que são chamados igreja, que irão para o céu. Jesus prometeu o paraíso no céu, a vida eterna no céu, porque este mundo é temporal. Tudo que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno. A promessa de Jesus é eterna, de estar com Ele para ter uma vida em abundância. Portanto, meu caro vizinho, amigo do Face, creiam nessa promessa, se converta enquanto é tempo. É tempo de crer e se converter, porque o dia está chegando. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Portanto, meu irmão em Cristo Jesus, você que me ouve aqui na comunidade, aqui no Face, persevere até o fim, combata o bom combate, guarde a fé até acabar a carreira, porque se você desviar e apostatar da fé, você se perde novamente e não terá para você este momento, você não vai participar desse momento. Persevere,
Tenha paciência, alegrai-vos na esperança, meu irmão. Seja paciente na tribulação e persevere em oração, porque a leve e momentânea tribulação desse tempo presente que nós estamos vivendo hoje não se compara ao peso da glória que está para se revelar neste grande evento que é a vida de Jesus. Portanto, fica firme no Senhor, meu irmão, e examina as Escrituras para não estar andando em caminho errado, tá bom? Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, para que fazendo assim te salve, tanto a ti como os que te ouvem, e que Deus abençoe a todos. Amigos do Face, meus amigos, vizinhos e irmãos aqui da comunidade do Bode, a paz do Senhor Jesus e até o próximo trabalho, se Deus permitir. Amém. Olá, meus amigos, amém? Graças a Deus, que trabalho maravilhoso, que momento glorioso nesta noite, onde nós levamos aqui a palavra de Deus. Você foi abençoado, você foi orientado, foi instruído. Esse trabalho toda sexta-feira aqui, que eu faço na minha comunidade, transmitido também aqui na minha página no Face, para abençoar você. Tenha cuidado, né, com a doutrina, seja prudente com a sua fé em Deus, analise a palavra de Deus, porque o que está em jogo aqui, gente, é a nossa eternidade, tá bom? Nossa vida com Deus, para a vida de gozo, de paz, de alegria, ou a nossa vida sem Deus, sofrendo o juízo e a ira de Deus. Você que escolhe. Salvação é pela fé em Jesus Cristo, submetendo-se e perseverando até o fim. Portanto, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, todos vocês.